A nova série de animação da Glitch Productions, o Game-O-Verse, caiu numa polêmica por estar sexualizando seus personagens para chamar a atenção. Apelando, né, para chamar a atenção, porque a gente teve recentemente o episódio piloto deles e muita gente ficou incomodada com algumas cenas em específico. Isso aí gerou uma polêmica gigantesca na comunidade, em que muitas pessoas vieram falar sobre essa suposta sexualização das personagens, tá? E outras pessoas dizendo que nada a ver, que não é uma sexualização, que isso estaria na cabeça de quem vê, né? Isso tudo aí, e que na verdade existe um contexto para que aquelas personagens estejam vestidas dessa forma, beleza? Não são só as personagens, porque o Game-O-Verse, ele é protagonizado por uma personagem que é a Kit, tá? E ela usa um biquíni durante o episódio piloto, que se passa, na verdade, no mar, e é por isso que ela usa esse biquíni. Algumas pessoas falaram também que a transformação dela, quando ela se funde junto com a mochila, que chama Kaburo, ficou um tanto quanto sexualizada à toa, porque dá um zoom, né, no tórax dela, no rabo dela e tudo mais, e as pessoas falaram que isso aí foi completamente desnecessário. Então, assim, esse tipo de coisa estourou em polêmica. Então, tem pessoas que falaram que isso foi completamente desnecessário e apelativo, enquanto outras pessoas falaram que tem todo um contexto e que a maldade está nos olhos de quem vê. Algumas pessoas também até falaram do tal do golfinho. Vou pedir pro Moraes, coitado do Moraes, passar aí esse momento que aparece o golfinho bombadão. Aliás, ele aparece várias vezes, né? E algumas pessoas falando que ele também seria uma sexualização à toa de um personagem que é bem infantilizado, né? No caso desse golfinho. Enfim, foi uma polêmica e tanto, e a gente vai tentar entender essa polêmica aqui. E eu já quero perguntar pra você: você acredita que foi sexualizado, que foi apelativo, que foi desnecessário, ou que está dentro de um contexto? A gente vai conversar sobre isso aqui. Quem vai contar essa história pra gente é um canal que eu não conheço, chamado Mestre Cartoon. Vou até me inscrever aqui, já dar o like no vídeo dele, tá? E ele vai mostrar todos esses pontos pra gente, a gente vai discutindo a respeito disso, beleza? Vamos lá então, vamos tentar entender essa polêmica e só bora! A nova animação da Glitch, chamada Game-O-Verso, teve o seu primeiro episódio publicado e muita gente já tirou suas conclusões se valeria a pena acompanhar ou não. Eu mesmo fiz um vídeo explicando sobre os detalhes e mistérios que tivemos agora nesse início, e o legal é que muita gente comentou dando seus elogios e críticas. A série foi bem recebida em geral, tá? Particularmente falando, já que ele tá falando sobre isso, eu achei muito legal, mas eu não acho que ela vai superar The Amazing Digital Circus, porque eu não acho que ela tem algo que o YouTube quer. Não que a série seja ruim ou coisa do tipo, não tem nada a ver com isso. É porque ela é diferente da Amazing Digital Circus, que tá imersa em mistérios, segredos, e gera curiosidade na comunidade, e faz as pessoas ficarem teorizando e falando sobre a série. O Game-O-Verse não tem esse tipo de mistério, né? Por que o mundo é assim? Onde estão os humanos? Coisas desse tipo que The Amazing Digital Circus tem. Mas eu gostei muito da série. Achei muito legal toda a proposta, beleza? Diz aí a nota que você dá pra Game-O-Verse se você tiver assistido. Eu dei 8.8, beleza? Chegando no canal que tá começando e dando esse engajamento, então assim, eu só tenho a agradecer. Legal, Mas parabéns, junto mano. com esse primeiro episódio, surgiu também uma discussão nas redes sociais de que essa animação estaria de certa forma... Aqui, se você vir aqui, eu vi falando sobre isso. Vamos analisar junto aqui. Quando ela vai mudar de roupa aqui na esquerda, você vai ver que tem um balanço. Existe um balanço, tá? Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver. Eu vou colocar bem lento, que aí eu acho que vai dar pra ver, tá? Deixa eu tirar aqui o som pra ver se a gente vai conseguir ver isso aqui direitinho, tá? Então, por exemplo, ó. Aí muita gente, eu vi as pessoas falando sobre. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, você tira a sua própria conclusão se você acha que isso foi desnecessário ou se foi de boa e a maldade está nos olhos de quem vê. Então ela vai trocar de roupa e você vai ver um balanço. Ó lá, deu a balançadinha, viu? Pra cima e pra baixo. E aí eu acho que acontece de novo, eu não sei se foi só nessa aí, eu vi com essa roupa, mas não sei se outras têm. Tem a balançadinha. Vou dar a minha opinião sobre isso, tá? Essa balançadinha aqui e tudo mais, eu acho natural. Não me incomodou nem um pouco essa balançada aqui, mas muitas pessoas falaram sobre essa balangada aqui, ó. Pra mim faz parte da animação. Então, nesse ponto aqui, quando eu vi essa coisa e tudo mais da balangada, a galera falando da balançada, eu achei que já tá vendo coisa onde não tem. Porque eu acho que faz parte da animação e aí você está vendo uma balangada onde não teria, tá?
A roupa, aqui ele vai apresentar a roupa, inclusive, né? Que é o biquíni. Ele nada mais é do que um biquíni, né? E aqui vai dar pra gente ver bastante. É um biquíni. Normal, tá? A gente não vê seios voluptuosos ou coisa do tipo, é um biquíni normal, dá pra entender que é um biquíni justamente pelo conceito e pelo contexto do episódio, tá? Muita gente falou, pô, poderia ser um biquíni que não tem essa sainha. Eu vi a galera falando, porque tem uma sainha. Eu não consegui ver nenhuma sainha aqui, mas eu acho que eu entendi o que eles quiseram falar, porque a parte de baixo aqui, ela está seccionada por cores. E aí eu acho que deu um destaque pra essa parte aqui de baixo. Eu acho que foi isso, tá? Não me incomodou por conta do contexto que estava ali. Se fosse uma parada completamente sem contexto, pô, eles estão lutando numa guerra medieval, várias pessoas usando armadura e a Kitty usando biquíni. Aí seria esquisito. Mas aqui todo episódio se passa em uma praia, ou melhor, né? Dentro do mar. Então faz um sentido isso aí. Eles estarem usando isso, é o que eu quero dizer. Mas vamos lá. Estaria de certa forma apelando com os visuais das personagens femininas. Eu tô falando Não só das femininas, porque o golfinho também fica todo bombadão, né? Sem camisa e tal. É, lógico que sem camisa, mas... especificamente da personagem principal, que é a Kitty, e da antagonista Senhorita Desinformação. Ambas ficaram a Misinformation maior parte também usa um biquíni que é bem parecido com o da desse Kitty. desenho somente de biquíni. Olha lá. E aí, muita gente falou que esse biquíni aqui estaria sexualizado e tudo mais por ser só dois negocinhos, assim, né? Poderia ser uma coisa diferente. Ela já tem, você já consegue ver um pouco mais de volume aqui e tudo mais. Toda a polêmica tá girando em torno disso, tá? Que ela teria usado o primeiro episódio, o piloto, já pra chamar atenção através de apelação. E é isso que estão falando na internet. É essa apelação, pra que apelar logo no primeiro episódio e tudo mais. Vale ressaltar que a gente só viu o piloto, então a gente nem sabe se essa série vai pra frente ou não, né? Vai depender da recepção da galera. E já começou a dar polêmica no primeiro episódio. Querendo ou não, dando polêmica, vai ser falado sobre a série, vai dar visibilidade pra série. Falem bem ou falem mal, falem de mim, né? Esse tipo de coisa. E aí a galera tá debatendo e discutindo sobre isso. O legal seria estar debatendo sobre teorias, sobre os mistérios, segredos, referências, mas estão falando sobre sexualização de personagens femininas, tá? Enfim. O que já foi suficiente para fazer algumas pessoas, no mínimo, questionarem. Então, nesse vídeo eu quero compartilhar sobre a minha interpretação a respeito dos visuais das personagens nesse episódio. Vou também mostrar outros pontos de vista que encontrei nas redes sociais e, no final de tudo, tirar uma conclusão final, se o desenho Gameoverso realmente está fazendo um apelo da parte sensual ou se estão apenas problematizando uma coisa simples. Beleza. Olá? E eu convido você a fazer a mesma coisa que ele vai fazer aqui, né, o Mestre Cartoon, pra fazer uma análise e definir, pô, realmente é uma apelação? Foi desnecessário? Ou isso aqui tá nos olhos de quem vê? Eu sou o Mestre Oberon e você está no meu novo canal, Mestre Cartoon. Legal, legal. Assim como qualquer episódio piloto, nós tivemos nesse início uma apresentação do que seria o conceito, a proposta do desenho Gameoverso. Ele se trata de uma historinha em que diversos planetas com temáticas de videogame estão sendo destruídos assim que o personagem principal derrota o chefão final. Por conta disso, nós acompanhamos a personagem principal da nossa história, que é a Kitty, que inclusive teve o seu planeta destruído e que agora está tentando impedir que isso aconteça com outros planetas, porque assim que o planeta explode, praticamente todos os personagens lá, toda a história, tudo aquilo que é conhecido é praticamente destruído. Em contrapartida, também conhecemos o núcleo da organização Sintaxe, que é uma organização antagônica da nossa personagem. Lá tivemos a apresentação. Por exemplo, eu não acho essa personagem aqui Sechu. Nem a Kitty, na verdade, né? Digo, com as roupas que estão aqui agora. De um dos vilões, que é a Senhorita Desinformação. Nesse episódio, que se passa praticamente em um mundo de fase de água, tanto a Kitty quanto a Senhorita Desinformação acabaram mudando o seu visual para uma coisa muito mais de acordo com aquele contexto. Elas deixaram de ter o seu visual padrão e começaram a utilizar um biquíni, cada um com a sua colorização, mas de certa forma quase uniforme. Eu confesso para vocês de que, obviamente, achei completamente dentro do contexto, afinal de Isso aqui é muito importante que ele disse. Estar dentro do contexto faz total diferença, né? contas, por mais que a maior parte do episódio elas fiquem com essas skins, elas estavam
rabo da Kitty nas costas. Meio esquisito, agora que eu percebi. Como uma temática de praia, então, poxa, elas iriam nadar, elas iriam conversar com criaturas aquáticas, também lutar utilizando essas vestimentas, então, pra mim, não vou mentir, tava completamente normal. Só que quando eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre o desenho, né, pra tentar trazer algumas curiosidades a respeito, eu, obviamente, acabei esbarrando em algumas opiniões, alguns feedbacks do que o pessoal tava achando desse primeiro episódio. Será que foi no Twitter? E quis entender para saber se a experiência que eu tive estava próxima. E foi no meio dessas que eu acabei me deparando com o que pode ser o maior tópico de assunto que está sendo em paralelo sobre o desenho. Uma pena, né, que é sobre isso e não sobre a história do desenho, a animação em si e tudo mais. A gente não vai conversar sobre o que aconteceu no episódio em si. Para isso, eu já fiz um episódio anterior que tá falando tanto dos detalhes e mistérios que eu já mencionei, mas vamos falar sobre a mudança de visual que chamou tanto a atenção que tem gente dedicando publicações somente para falar sobre os visuais da Kitty e da Senhorita Desinformação. Acessando a plataforma do X, que é uma rede social Tinha que ser, né? Foi lá que eu vi também, tá? As pessoas falando sobre isso. que tem muita gente com os nervos à flor da pele, eu me deparei com algumas publicações mistas e a gente vai conferir aqui. A primeira que eu encontrei Legal. Pô, muito bom o conteúdo, hein? Tá mostrando pra gente tudo quanto é coisa. é dessa pessoa que acaba Gato dizendo: baiano. não vou mentir, sendo sincero, isso me deixou um pouquinho incomodado. Por que não uma roupa de mergulho e tals? E logo no primeiro episódio isso tudo, Muita gente tá falando que o grande problema teria sido no primeiro episódio, né? Logo o primeiro episódio mostrando esse tipo de apelação. Eu acho que isso aqui traria problema pras pessoas que querem causar problema em qualquer episódio, tá? E eu não sei se ele vai falar aqui a respeito, mas eu já vou falar sobre a transformação, tá? Será que eu peço pro Moraes de novo colocar? Ô, Moraes, põe aí mais uma vez a transformação. Pode ser no finalzinho do episódio, a gente tem uma transformação que é uma fusão entre a Kitty e o Kaburo, tá? E acaba direcionando o zoom para algumas partes do corpo da Kitty. Muita gente ficou incomodado com isso aí também, tá? Falando que era desnecessário, que era apelativo e tudo mais. É muito curioso porque eu não vou passar aqui, porque eu acho que daria problema. Mas tem um desenho muito antigo chamado Sailor Moon, que elas também passavam por transformações assim, né, pra virar heroínas, e elas apareciam completamente sem nada. E na época ninguém falou nada a respeito disso. Hoje seria um problemaço, entende? E assim, a Sailor Moon, eu acho que elas eram colegiais, então pensa só, né? Então a gente tem uma época em que a coisa evoluiu tanto que hoje você é capaz de problematizar tudo, ou se incomodar com tudo. E assim, isso é importante? É, porque antes a gente deixava de falar sobre coisas que incomodavam justamente porque não tinha esse espaço. Hoje em dia tem esse espaço, só que algumas pessoas exageram isso. Mais uma vez, né, eu acho que o mais importante de tudo nesse caso aqui é o contexto. E o contexto dessa série desse episódio, né? Está totalmente de acordo com as roupas que elas estão utilizando. Mas por que não usa uma roupa de mergulho? É uma opção? Realmente não vou mentir, eles poderiam ter usado uma roupa de mergulho, poderiam ter utilizado um outro tipo de roupa que também fosse condizente com esse ambiente, tá? Não era a única opção, eu confesso isso, né? E realmente é uma série que ela chama muita atenção de crioncas. Não é uma série pra crionca, já digo isso, mas acaba chamando. Eu acho que foi uma escolha artística, e eu não vejo um problema porque está dentro de um contexto, mas as pessoas estão questionando por que tinha que ser um biquíni, por que não uma roupa de mergulho ou alguma outra coisa que fizesse sentido nesse contexto. Esse é o principal ponto, tá? E o outro ponto é dizerem que, foi logo no primeiro episódio. Dá a entender que eles queriam chamar atenção pelo visual e não pela qualidade do desenho. Isso é o que as pessoas estão dizendo, mas vamos continuar vendo aqui porque deve ter mais exemplos, beleza? ambas ficaram lindas, mas repensando agora, é de fato meio estranho. A maioria dos posts que eu vi de Gameoverse é da cena da Kitty, sei lá. E ele já tá falando, repostando, né, outro comentário de um gringo aqui falando sobre isso, né? Estranho. E aí o usuário publicou ali uma cena mostrando sobre o foco que estão tendo tanto na Senhorita Desinformação quanto até mesmo a Kitty utilizando seus biquínis. Então a gente já começa a ter essa primeira interpretação de que existem sim pessoas que acham estranho as duas personagens utilizarem biquíni nesse episódio e outras concordando de que isso é uma coisa que talvez não deveria ter acontecido ou que talvez eles deveriam ter trocado a vestimenta, né? Mas é esquisito, as pessoas quando vão na praia pedem pros outros usarem roupa de mergulho?
Ao invés de usar um biquíni, por que não utilizar um maiô ou até mesmo, sei lá, uma roupa de Maiô eu acho que ia dar na mesma. Não sei. Ou bem semelhante, né? mergulho? Olha, se parar pra pensar, eu acho que vestimenta feminina pra praia é o que mais diverge, né? Não que a masculina não tenha, pô, tem sunguinha, tem um shorts, pode usar até mesmo roupa de mergulho, Não, o próprio golfinho, ele é todo bombadão, né? mas essas duas foram realmente as únicas personagens que mudaram o visual pra esse episódio. Então, tem gente que realmente tá questionando sobre a tomada de decisão das duas personagens utilizarem biquíni dentro É, era necessário mudar a roupa? Acho que também não era, né? da praia. Teve uma outra usuária que colocou uma thread inteira, e eu não vou colocar parte por parte, Tá. mas um aqui que chamou a atenção, que é justamente sobre a opinião dela a respeito das vestimentas. E ela diz o seguinte: bom, só resta falar sobre o elefante na sala, a suposta sexualização da Kitty e da misoginia em Gameoverso. Misoginia. Caraca. Prefiro já abordar esse assunto com minha opinião a respeito. Não, eu não acho a Kitty uma personagem sexualizada e não acho a obra misógina. Permita-me explicar o porquê. Ok. E aí destoa com toda a sua argumentação, mas me soou até estranho, porque eu não vi nenhum ataque dizendo de que esse desenho é um desenho misógino. Na Isso aqui eu também não vi não, tá? Não vi nada sobre isso. verdade, eu acho até meio maluco alguém imaginar dessa maneira. Poxa, é uma personagem principal feminina que luta, combate ao crime, tá realmente bem diverso ali o grupo de personagens, então eu não sei Verdade. onde é que uma pessoa veria esse tipo de conteúdo dentro do Gameoverso, mas enfim. Outro usuário acabou comentando: parece que o Glitch estava com medo de ir full sexy, fez da sua personagem principal uma Lola Bunny. Mais uma vez, essa personagem do Gameverse. Deixa eu verificar isso aqui pra ver se eu não tô falando besteira. Aqui, pessoal, esse aqui é o canal do criador da série, tá? E como vocês veem, é uma série bem antiga. A gente pode ver aqui, aqui, o episódio 4 é de 2010, episódio 1 é de 2009. A gente tem 4 episódios, não sei se tem mais episódios, tá? Mas aparentemente, beleza, vou dar mais uma pesquisada aqui, mas a Kitty, ela foi criada pra Glitch Productions. Então, o Gameoverse, ele tem a sua própria história aqui, tem até um golfinho aqui, como a gente tá vendo, tá? Só que eu não vi a Kitty em nenhum desses episódios. O que me dá a entender, a gente tem aquele dinossaurinho rosado, né, que aparece de fato na série, mas a Kitty parece ter sido criada pra Glitch Productions. Vocês viram que eu pesquisei Gameoverse original e foi isso aqui que apareceu. Então, eu acho que a Kitty realmente foi produzida, foi criada pela Glitch Productions para esse reboot, embora a série já existisse antes. Bom, então, realmente parece que ela foi criada pro reboot da Glitch Productions, tá? E apesar da série ser toda inspirada nessa criação de 2009. E uma coisa que muita gente tava falando e tudo mais, ela é maior de idade, tá? Ela tem 26 anos de idade, isso já foi explicado e tudo mais, então não existe nenhuma sessão de personagens que remetem ao infanto juvenil. A Glitch já deixou isso claro, inclusive todas as séries dele dão a entender isso aí pra não ter esse tipo de problema, beleza? Mas a Kitty, de fato, foi criada pra série reboot do Gameoverse, tranquilo? Vamos nessa, vamos continuar aqui então. E esqueceu que pessoas que se atraem pelo masculino também vão querer assistir Gameoverso. Ficou no limiar, e o muro não beneficia ninguém. Você leva tiro dos dois lados. Não entendi muito bem esse comentário aqui, tipo, fez da sua personagem principal Lola Bunny, esqueceu das pessoas que se atraem pelo masculino. A série não é pra atrair masculino ou feminino, pelo que eu entendi, né? Não tem sentido, mas tudo bem. Que? Cara, Exato. primeiro assim, Gameoverso eu assisti pra ter uma boa experiência com o desenho, ver cenas de Isso. ação, ver uma boa história. Eu não assisti tendo a intenção de achar personagens atraentes. Exatamente. Nossa, falou Então, tudo. acho meio estranho ele comentando de que o estúdio se esqueceu de que pessoas que se atraem pelo público masculino também vão querer assistir Gameoverso. Eu também achei esquisito isso. Ele tá partindo do pressuposto que tem pessoas assistindo só pela personagem e a sua Tudo sexualização. bem, podem existir pessoas que se atraem por um visual masculino, mas, cara, eu acho que esse não é necessariamente o foco do desenho, Falou sabe? tudo. Também Perfeito. achei essa outra publicação que falou o seguinte: lançou o Gameoverso e eu gostei bastante da animação, mas eu só consegui pensar em uma coisa vendo. Os artistas do Rally 34 estão se banqueteando com a animação.
Mas aí o problema é da comunidade, né, o problema estão nas pessoas que vão tirar tudo de contexto pra usar e fazer esse tipo de coisa, né. Não é a Glitch, não são os animadores da Glitch. Olha, se você não sabe o que ela quis dizer com isso, é melhor você não continuar sabendo, tá bom? É Já essa verdade. outra usuária acabou comentando o seguinte: Gameoverso é ótimo, mas não posso deixar de notar como todos os personagens masculinos são abstratos, conceituais, têm designs diferentes, enquanto as duas mulheres são mais humanoides. Nós temos 3 mulheres humanoides na série, né, a Misinformation, a Kitty e a rival da Kitty que aparece no começo e no final da série. Se tiverem homens gostosos ou mulheres não humanoides no cast principal, eu não faria esse tweet. Como assim? Se tivessem homens gostosos, vocês viram o vilão dublado pelo Guilherme Briggs? Primeiro, né, Guilherme Briggs, que homão do caramba. E o próprio vilão, ele é sem camisa, tudo bombadão e tudo mais. Não é gostoso? Não sei. Olha, na verdade não tá totalmente errada essa publicação. Realmente, se você parar pra pensar, a maior parte de personagens que apareceu eram personagens masculinos e eles tinham visuais completamente diferentes. Já que as duas personagens femininas que a gente acabou conhecendo têm um visual um pouquinho mais uniforme, se você parar pra pensar. Parecidos, humanoide, mas uma é um humano mesmo, a outra é um gato e a terceira é um ciclope, ela só tem um olho, inclusive. Né? As duas apresentam sim curvas, né, e traços diferentes, até porque uma parece ser 100% humana, enquanto que a outra é tipo metade gato, eu não sei, são de jogos diferentes, né? Mas É. vale dizer de que eu acredito que seja só o primeiro episódio. Eu entendi o que quer dizer, né, não tem um homem gato com, né, todos os personagens masculinos são bem distintos uns do outros. Aqui tá o vilão, né, que o Guilherme Briggs dubla, e ele é tipo aquele estereótipo do fortão e tudo mais, o próprio golfinho, né, é fortão, assim, tudo mais. Não sei se isso se enquadra em uma possível sexualização masculina, mas enfim. A gente também teve outra personagem feminina, eu não sei se é feminina ou não, mas pra mim parecia ser feminina, que é a senhorita Caranguejo, mas ela é praticamente uma figurante nesse primeiro episódio. Vamos ver se outros personagens vão. Teve uma outra, né, eu acho que ele acabou esquecendo de citar a outra lá, que era a rival da Kitty, que é derrotada no primeiro momento, inclusive é o que faz o mundo acabar. Acabar aparecendo, mostrando mais diversidade ali no seu visual, mas sinceramente eu não fiz essa separação ali de que, poxa, os masculinos são totalmente diferentes, enquanto que as femininas são mais uniformes, mas tá, não tá errado essa afirmação não. Indo pra parte do Reddit, eu já achei algumas coisas um pouquinho mais interessantes, por assim dizer. Você acredita que tornar a Kitty atraente de propósito? Teve muita gente que criou textão e tudo mais, só que uma publicação que me chamou bastante atenção foi essa. Você acredita que eles tornaram o Kit atraente de propósito? Acho que isso aqui foi traduzido automaticamente, tá? Me envergonhe, me queime, me derrube e me bate. Mas tem algo sobre como. Assim que o anúncio do piloto saiu e o curta foi lançado, todo mundo começou a ficar obcecado pela Kit. E a série ganhou muito mais atenção. Ah, é? Ele tá dizendo que muita gente ficou interessada pela série por conta da personagem principal. Poderia ser porque a personagem principal é muito carismática, como acontece em The Amazing Digital Circus, por exemplo, que a gente acaba se conectando com a Pomni justamente porque ela é a representação dos espectadores dentro do circo. Ela não sabe o que está acontecendo, ela não sabe quem que ela é. Ela entra ali sem saber nada sobre o circo, assim como nós, né? Mas aqui ele tá partindo do pressuposto que a gente não se conectou com a personagem e os objetivos dela, mas sim com o corpo dela, é isso? Eita ferro. Talvez eu só esteja viajando, mas isso parece uma forma realmente eficaz de atrair atenção para um piloto, especialmente considerando que TADC está dominando todo o tempo de tela. Ou eu só estou na bad. No caso, TADC, eu pesquisei aqui que eu não sabia, era The Amazing Digital Isso. Circus, que foi a última animação do estúdio da Glitch, que também fez o Gameoverso e que fez um enorme sucesso. Inclusive, o episódio final tá para sair no cinema e que ele tá dizendo que para um piloto eles quiseram fazer a Kitty uma personagem atraente. De propósito pra trazer mais pessoas. Entendi qual é a acusação. Por isso que eles que abordaram isso para fazer com que destoasse um pouquinho da atenção do Digital Circus. Pelo menos é isso. Olha, sendo bem sincero, essa publicação, eu lendo ela, me fez pensar o seguinte: ou
essa pessoa que fez essa publi é realmente uma pessoa que tá na puberdade, ainda na adolescência, e realmente tá achando diversas personagens atraentes, seja da vida Acontece. real ou não, ou é uma pessoa que não sai da internet e não tem contato com pessoas do mundo real, porque, sinceramente, você pode achar personagens fictícios bonitos, mas achar atraente não é uma coisa que me pegou muito. Eu Particularmente, eu não achei atraente, mas nem pensei nisso. Aí é que tá o negócio, né? Eu nem pensei nisso. Você ir pra série já pensando nisso é uma coisa que me acha estranho. Cara, nem passou pela minha cabeça isso. Eu vi depois as pessoas reclamando e aí que eu fui pensar a respeito, né? pelo Caramba. menos, não acho a Kitty e a Senhorita Desinformação personagens atraentes. Eu não me senti atraído por elas. São desenhos, né? São Tudo bem. personagens bonitas, sim, mas você sentir uma atração a ponto de, poxa, fazer com que chame muito a sua atenção só por causa dessa personagem, aí eu já acho uma Eu tô assistindo aqui só por conta dessa personagem. coisa um tanto quanto desproporcional. Eu achei a proposta do Gameoverse extremamente interessante. Foi isso que me fez querer assistir. É isso que me faz querer trazer esse conteúdo pra vocês. Mas sobre essa publicação, cara, eu imagino que o usuário seja um desses dois perfis que eu falei pra você. Não de maneira pejorativa, mas que se você tá em um desses casos, eu imagino que é isso que vai fazer com que te prenda do início ao fim da série. Entendi, excelente colocação, né? Ele quer dizer que a pessoa que está nessa fase da vida talvez de fato chame mais atenção, né, dele, esse tipo de cena do que de outras pessoas que já passaram por essa fase. Compreendi o que você quer dizer. Achar personagens fictícias atraentes. É. Por último, mas não menos importante, eu Ah, achei uma criadora de conteúdo do TikTok que trouxe uma crítica relevante, tá? melancólica. Ela traz conteúdo sobre The Amazing Digital Circus e várias animações, né? Discordo aí com um pouco do que ela disse, Ok. mas acredito que vale muito a pena a gente conferir sobre o que ela tem pra apresentar de diferente do que a gente viu aqui no primeiro episódio do Gameoverse. Vamos lá, vamos conferir então o que essa TikToker vai falar a respeito disso. Ah, é brasileira? Um service de Gameoverso só serve pra mostrar como o roteiro é fraco e as Ixi, mas ela criticou pra caramba. personagens femininas são mal escritas. Não querendo ser aquela amiga que é too woke, mas pra mim é muito engraçado como um show consegue ter uma personagem principal que é muito vazia e faz você não ter interesse nenhum sobre ela. Aqui eu já começo a discordar um pouquinho, porque eu acredito que assim, a gente tá ainda no primeiro episódio. Não acredito que a personagem vazia. Muito pelo contrário, a gente já sabe o que motiva ela a querer atuar nessas missões impedindo com que os planetas sejam destruídos. Ou seja, Tem um contexto do passado e tudo mais. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Ah, é só o primeiro episódio, eles ainda vão mostrar a melhor parte e tudo mais. Não, eu acho que no episódio piloto é onde você tem que fazer as pessoas terem interesse pela sua série, tá? The Amazing Digital Circus foi exatamente assim. Murder Drones também, tá? Já tinha uma profundidade gigantesca no cenário, no ambiente, no universo como um todo, tá? E nos personagens também. Mas, particularmente falando, eu achei a Kitty uma personagem bem profunda, sim. Com um passado que ela se culpa, né? Que ela perdeu os amigos, com uma motivação interessante. Ela tem um objetivo claro com relação a isso. Eu concordo com o Mestre Cartoon aqui, e eu acho que ela tem sim uma profundidade legal que já é apresentada logo no primeiro episódio. Talvez não crie a mesma conexão que a Pomni criou com The Amazing Digital Circus e nós, mas sim, ela tem uma personalidade, ela tem uma motivação, ela sente culpa, ela não é aquela incrível que destrói tudo e consegue tudo o que quer, ela perde nas batalhas, ela fracassa, ela apanha. Eu achei bem. Não achei raso, eu achei justamente o oposto, achei uma personagem muito bem escrita, mas aqui é uma questão de opinião, e a moça lá não gostou, a gente tem que respeitar, tudo bem, né? ela já tem um background, ela tem a motivação, esse apego pelo robozinho dela, que é o Kaboodle. Ela também é uma Isso. Aqui personagem a transformação que eu falei pra vocês, né? O Moraes já deve ter mostrado várias vezes. Desculpa, Moraes, eu te amo, não briga comigo. de ação, né? Então ela luta, ela tem ali a sua personalidade. Ela não é uma personagem genérica. Então eu já começo discordando daí. Eu definitivamente não acho que ela é vazia. Teve pouco desenvolvimento? Pode ser, mas é o primeiro episódio, gente. É um episódio piloto. Não tem como já apresentar todo um arco de desenvolvimento em um único episódio. Sim, eu concordo com isso. E mesmo com o que mostraram, eu acho que eles já conseguiram prender a minha atenção com os possíveis plots da história e do passado da personagem, né? Inclusive, eu vi essa imagem, eu acho incrível
Tá, ela tá falando justamente sobre aquilo que aconteceu, né, mas eu acho que isso aqui é só um exemplo. Ah, o hã hã, Porque, assim, os personagens masculinos são todos diferentes um dos outros, né, e as femininas são todas muito semelhantes, mudando talvez, tipo, a roupa ou coisa do tipo. Como o Game Verso se encaixa perfeitamente nessa trope que tem personagens masculinos cartunescos com diferentes formas e E todas as personagens femininas são muito semelhantes. Realmente não dá pra discordar disso aqui não, tá. Todas aqui muito semelhantes, embora essas aqui sejam da mesma raça, né, da Kitty, então seja muito semelhante à Kitty. Mas aqui a gente tem uma outra que é amiga dela, tal. Aqui a rival, né, que ela é um ser meio robótico e tudo mais. E os personagens masculinos todos bem distintos um dos outros. Aqui realmente não dá pra dizer que não tá certo, né. todas as personagens principais femininas têm o mesmo tipo de corpo e são representadas da mesma maneira. É, todas bem magrinhas e tudo mais, né, com aqui no caso todos são gatos e tudo mais. E querendo ou não, a gente sabe que os gatos, eles são ai, difícil falar isso, mas são muito usados em arte Sechu por aí. Enquanto aqui a gente tem bem diferentes, né, um gordo, um pequenininho, um magrinho, um dinossauro, um cara bombadão, enfim. E não adianta você usar a garota caranguejo como exemplo, porque nessa imagem a gente também só tem o clichê da mulher que não é consideravelmente atraente e só é burra. Inclusive, Que é isso? até irônico quando você descobre que ela é dublada por um cara, Ela é dublado por um cara. tanto em português quanto em inglês. Pô, aí ela me quebrou, porque eu tava utilizando a senhorita Caranguejo como um exemplo, né, de personagem que não tem os padrões, mas realmente entra num clichê. Isso é verdade. Mas não significa que é clichê que não pode ser usado, eu acho. É. Pra mim continua valendo, não sei. Me diz você. Pra mim, fanservice nem é um problema. Eu quero ver mulher bonita na minha tela também. O problema acontece quando toda piada e sexualização é voltada só pra personagens femininas, enquanto os caras são retratados normalmente. Mas e o golfinho? E o vilão lá? Não seria uma sexualização masculina? Afinal, a Daisy Essa pergunta é honesta, tá. Ela tá falando desses momentos que ela fica presa e tudo mais, que isso geraria algum tipo de imagem Sechu? Nossa, mas aí vai muito da cabeça da pessoa e do que ela tá vendo, né. É isso? informação é amarrada, mas eles nunca fazem o mesmo com o Fold ou colocam personagens homens nas mesmas poses que a Kitty. As poses são umas coisas que a gente precisa avaliar, Tá, porque eu não sei vamos ver as poses então. Ele não falou ainda da transformação. Eu vi muita gente falando sobre a transformação que dá o zoom naquelas partes que eu falei pra vocês. como é que tá a thumbnail por aí agora, o meu thumbmaker tá fazendo. Mas enquanto a gente tava nesse processo de construção e eu mostrei pra ele sobre o que seria o tópico, ele viu o episódio de Game Overse e começou a tirar ali uma série de fotos mostrando poses das personagens que poderiam ser consideradas sugestivas. E foi nesse momento que eu pensei, caraca, isso passou de uma maneira tão rápida que, assim, não teve um foco mostrando as personagens em uma pose sugestiva. Foi só um momento em que elas estavam em combate e que, por utilizarem biquíni, obviamente um pouco do corpo fica mais à mostra. Mas ele falou tudo, passou muito rápido, ou seja, não era o foco, né. Mas eu verdadeiramente não achei que o desenho estava dando um foco tão grande pro corpo das personagens. Entendi. Será que eu assisti errado? Tô começando a pensar isso. Não, eu também não reparei. O único foco que eu vejo no momento é na hora da transformação, que é a fusão dela com o Caboodle. Sim, o episódio de praia tem motivo pra elas usarem biquíni, mas é muito Certo. estranha a escolha de que só elas usam roupas de banho. Por que que eu não posso querer ver o Gobbles de sunguinha? Afinal, é normal personagens É, poderia. que não usam roupa nenhuma colocarem uma só pelo contexto da piada em que eles estão. Mas isso parece que, de novo, só vale pras gostosas. E eu acredito que foi muito mais uma escolha aqui do episódio, né? Eles não quiseram fazer uma piada sobre isso. Mas eu concordo que ia dar um tom de normalidade pra todo mundo, realmente, né. Mas tá aí um ponto de melhoria. Seria muito engraçado se eles fizessem esse tipo de questionamento, porque antes desse tópico aparecer pra mim, eu nem tinha pensado a respeito disso. Inclusive, falando É verdade, eu também não. da Kitty, o olhar masculino sobre ela é tão grande que parece ser a única coisa interessante sobre ela. O show tem duas personagens femininas que sequer passam no Bechdel teste e o tempo todo eu tava esperando que elas fizessem algo, mas a verdade é que todos os outros personagens masculinos fizeram tudo por elas. Como assim? A Kitty ela luta no começo, no fim e tudo mais? Não entendi.
A desinformação, a misinformation, talvez não lute muito, né? Mas o que ela tá falando é que, por exemplo, aqui nessa série, quem faz tudo pelo herói, né? É o Fodor, né? Que é o papelzinho. E ela realmente ela fica perdida no episódio, ela vai e volta o tempo todo. Realmente tem essa piada, inclusive, que ela só tá tentando acompanhar o papel. O que foi aquela cena do Goebbels dando um discurso motivacional pra Kit em 10 minutos de episódio, como se ele fosse o maior salvador de todos, sendo que esse é o meu primeiro contato com aqueles personagens. Eu ainda não conheço eles o Veio disso o negócio da misoginia, talvez? É esse tipo aqui de posição que a galera tá falando? Talvez seja. Porque agora a gente começa a ver problema em tudo, né? suficientes pra me conectar à história deles e entender o que eles têm de traumas. E esse discurso só parece algo forçado e vazio. Aqui eu já discordo completamente e eu não vou entrar em tantos detalhes porque eu já expliquei essa parte em específico no meu outro vídeo explicando sobre o primeiro episódio. Mas num resumo, caso você não tenha assistido, o Goebbels, ele é um personagem de videogame que tem a habilidade de aprender. Uma coisa Isso. Ele é um aprendossauro. interessante é que todos os Ele cita isso, né? Ela fala, pô, como é que você ficou tão maduro assim, de repente, depois de dar o discurso, né? Ele fala, eu sou um aprendossauro, eu aprendo as coisas. personagens do Gameoverse carregam consigo as habilidades que têm nos seus respectivos jogos, sejam eles de planetas destruídos ou não pelo que tá aparecendo. E o Goebbels é um personagem de jogo educacional, um jogo infantil. E Isso. o tempo todo ele tá sempre só mostrando coisas educativas, apenas aprendendo. Ele não é um personagem de luta, mas nessa cena em específico, quando até a própria Kitty, ela começa a questionar sobre por que o Goebbels estava todo confiante ali do nada, e ele mesmo explica, poxa, eu sou um personagem de jogo educacional, a minha função é aprender, e eu estou aprendendo com vocês. Então, aí. esse episódio foi muito legal, essa cena pra mim mostrou de que o Goebbels, o poder dele é realmente aprender, e desde o início que a gente viu ali o episódio piloto, se tem uma coisa que ele estava passando era por percalços e aprendendo com eles, e eu achei isso genial. Verdade, eu concordo. E realmente isso tá na E é série. triste porque eu gostei muito da premissa do show e provavelmente eu vou acompanhar, mas não quer dizer que eu preciso concordar com todas as escolhas deles só Verdade. porque é feito pela Glitch. Concordo 100%, eu acredito que nós devemos tanto elogiar quanto até mesmo criticar. Esse canal, inclusive, não é focado só para atacar ou sempre falar 100% de uma animação. Podemos destacar realmente os pontos positivos e negativos do desenho, e eu acredito que a Melancólica fez isso muito bem. Convido vocês a seguirem ela e também peço para que vocês comentem também lá, da mesma maneira que comentem aqui no meu vídeo sobre Bacana. o que você está achando desse assunto, se realmente estão problematizando ou não. Mas depois de ter acompanhado um pouquinho sobre essas avaliações tanto positivas quanto negativas, eu digo pra vocês o seguinte: personagens bonitas sempre estiveram em desenhos animados. Eu mesmo me lembro lá nos anos 2000 com Liga da Justiça Sem Limites, quando o Arqueiro Verde e o Batman estavam admirando a Canário Negro que tava só colocando uma meia, só que por ela ser uma personagem muito bonita, obviamente eles dão meio que um foco totalmente nela, colocando de uma maneira meio sensual e tudo mais. A mesma coisa acontece em outros desenhos, poxa. Nas Meninas Superpoderosas, quem não se lembra da Senhorita Bello, que a gente nunca viu o rosto, mas por sempre apresentar muitas curvas, todo mundo sempre achou ela muito bonita, fora o fato de que ela também tinha uma voz muito doce, então ela realmente cativava a gente. Eu tô pegando assim, exemplos só de cabeça, mas se você acompanhar vários desenhos que tiveram aí ao longo da história, sempre existiram mulheres bonitas, mulheres com curvas, mas isso não quer dizer de que o desenho está fazendo um apelo visual a elas. E não de propósito, né? Fizeram ela assim de propósito pra chamar atenção no episódio piloto. Quando eu assisti Gameoverse, realmente eu vi essa diferença de que as personagens femininas em específico mudaram seu visual, mas eu não vi o desenho dando tanto foco ali em poses sugestivas ou fazendo alguma brincadeira a respeito disso. É claro que eu não acho que a Glitch seja tão inocente a ponto de pensar que todo mundo ia encarar isso numa boa. A própria publicação do
Reddit que eu mostrei é uma prova de que existem sim pessoas que se sentem atraídas e engajadas a acompanhar essas obras só por conta do apelo de algumas personagens. O que ele quer dizer é que a Glitch Productions, ela está acostumada a fazer esse tipo de animação, sabe o que causaria polêmica, o que causaria problema, até porque isso já aconteceu no passado, tá? E que eles provavelmente sabiam que isso aqui ia causar um burburinho. Será que eles usaram isso de propósito pra chamar a atenção pra galera falar sobre a série? Então, a Glitch pode estar fazendo esse tipo de estratégia. Se isso é certo ou errado, sinceramente, pra mim pouco importa, porque o que importa mais pra mim é a questão da história. E pra mim, o primeiro piloto de Gameverso conseguiu entregar isso de uma maneira boa. Não vi um exagero com o visual das personagens. Na verdade, se você parar pra pensar, tá certo que elas têm aí um visual um pouquinho mais uniforme, já que elas são mais humanoides, mas existe É bem uniforme mesmo. Esse argumento aí é realmente. Mas isso torna a série misógina? Por que a galera tá falando que é série misógina? Existem personagens masculinos que apareceram que também meio que estavam sem roupa. O próprio general da Sintaxe, que apareceu um pouquinho mais no início e no final, é um cara todo bombado e sarado. E E isso que é um estereótipo, né, de homem gostoso? Não sei. ele também é O que é um homem gostoso? Gente, alguém me ajuda a entender o que é um homem um gostoso. humanoide. Ele pode não ser um humano, mas com certeza ele é humanoide. E Tá. aquele personagem no início do Gameverso que ajuda a Kitty e salva ela do planeta que estava sendo destruído. Poxa, aquele maluco me lembra o Alucard. E eu É bem parecido mesmo. Eu acho que é uma referência, inclusive, porque o Alucard é super importante no mundo dos games, né? sei que tem gente que gosta do Alucard. Ah, ele tá mostrando o peitoral aqui, né, sem camisa. Faz sentido, é verdade, é Você verdade. aí, você não me engana, parceiro. Então, no final das contas, acabou se focando O Alucard é gostoso. É verdade. muito nas personagens femininas, obviamente porque elas apareceram na maior parte do episódio, E a protagonista é feminina. mas não significa que não existam personagens que também têm um visual mais, assim, atlético e que estão no desenho. Isso seria outro problema, né? Seria dizer que a série está baseada em vários personagens masculinos e femininos que seriam Seichu, né? A pergunta aqui é outra. Isso realmente aconteceu ou tá na cabeça de quem viu? No final das contas, eu acho que eu só vou ter a certeza de que eles estão utilizando esse recurso com o decorrer dos episódios. Verdade. Se no segundo episódio eles continuarem tendo ali umas mudanças constantes nos visuais das personagens, assim, talvez seja um motivo pra gente começar a sentir esse alerta de que é uma estratégia deles. Primeiro, né? Se só as mulheres mudarem e do visual e pra quais visuais, né? Mas por hora eu tô de boa com Gameoverso. E pra você que assistiu esse vídeo até aqui, não esquece, volta a enfatizar, comenta falando se você concorda ou discorda e por favor, se inscreve no canal, deixa o like inclusive. Sensacional, vídeo incrível. Parabéns, viu? Gostei muito do canal, mano. Tamo junto. Mandou muito bem, merece bastante reconhecimento. Bom, a pergunta aqui é a seguinte: a galera tá falando série misógina. Não acho, tá? Mas isso é uma opinião minha. Quem sou eu pra dizer se eu acho ou não? Então já convido você a comentar aqui. Você acha que a série foi misógina? Que é uma série com contexto misógino, né? Por conta das mulheres só mudarem de roupa, das posições que elas são colocadas, né? Amarradas e presas daquele jeito. Você acha que isso aí incentiva as pessoas a pensarem sobre isso? Você acha que realmente teve uma sexualização nelas? Ou que isso tá na cabeça de quem vê? Ou você acredita que realmente a Glitch Productions utilizou desses artifícios, já que esses personagens foram criados exclusivamente para a Glitch Productions, apesar de ser uma série que seja um reboot, né? Eu mesmo não sabia, achei que a Kid tinha sido criada há muito tempo atrás, mas não, ela foi criada pela Glitch Productions para esse reboot. O que você achou? Você se sentiu incomodado? Você sentiu que estava sexualizado? Na minha opinião, quando eu assisti o episódio, eu nem olhei para isso. Tava dentro de um contexto, tava beleza, os personagens usando biquíni ali e tudo mais. Poderia ser diferente assim, poderia ser uma roupa de mergulho. Os personagens masculinos poderiam ter sido também retratados com roupas de mergulho, roupas de banho, assim, né, pra se banhar no mar e tudo mais, mas foi uma escolha artística que não me incomodou. Agora, vai ter a Rule 34, com certeza, mas isso não é um problema da produção, né? São pessoas que estão pegando isso, tirando de contexto, e eu sempre critico isso aqui, né? Eu acho que existem sites, existem vídeos, existem imagens propícias para quem quer esse tipo de entretenimento, e eu não acho legal você pegar outro entretenimento, fazer uma paródia, tirando completamente de contexto e deixando esses personagens desse jeito. Eu acho que não, que é quase invasivo você pegar algo que uma pessoa gosta muito, uma comunidade gosta muito, muitas delas inclusive infanto-juvenil, transformar aquilo para saciar o
seu próprio desejo ser true e jogar na internet. Mas isso é uma opinião polêmica minha, tá? Não acho legal, não acho que deveria acontecer, visto que a gente já tem isso aí em outros lugares. Paródias causam problemas. Lembra de paródias feitas com religião, por exemplo, como causa problema e tudo mais? Pois é, eu acho que a gente tem que ser respeitoso com a obra nesse caso. Mas, na minha opinião, não é uma série misógina. Eu não me incomodei, eu nem prestei atenção nisso. Sei que deve ter incomodado algumas pessoas e tudo mais, né? Principalmente algumas mulheres que se sentiram ofendidas porque elas estão nesse lugar, no local de fala delas e tudo mais. Comecei a perceber isso somente depois que eu vi essas polêmicas e tudo mais, mas eu ainda acredito que tá dentro de um contexto. Agora, visto essas polêmicas, o que a Glitch vai fazer nos próximos episódios? Eu concordo com ele. Vai permanecer com isso, com essas trocas de roupa, ou vai alterar uma coisa aqui, outra ali, visto essas polêmicas? Lembrando que o piloto, né, é somente um teste. Se passar, eles fazem mais. Pode ser que nem exista um próximo episódio. Mas você achou problema nisso aqui ou acha que tá na cabeça das pessoas querendo problematizar tudo?